Hoje nós vamos estudar o livro de Hebreus no capítulo 11 e a minha pergunta para você é: o que é a essência da fé? Como é a sua caminhada com Deus? A sua fé está depositada em quê? Qual é a prioridade para quem acredita em Deus, para quem anda com Deus? Qual é essa prioridade? O livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar sobre a caminhada da fé e algumas oportunidades que aconteceram e como certos homens de Deus, entre eles os patriarcas, reagiram. Talvez este seja um eixo que mereça uma reflexão profunda para aquele que anda em Deus, ou que anda com Deus. Nós que precisamos tanto do fazer de Deus. A essência da fé nos convida a ter uma relação com Deus, vamos dizer assim, que vá além deste fazer, que esteja depositada no andar, no sentir, no estar com a presença de Deus. Vamos ouvir essa cantiga do Delino Marcel, Deus é Deus, que nos ajuda a refletir sobre essa essência da fé. Medite nesse cântico, reflita, ore ao Senhor e peça a Deus que fale ao seu coração nessa noite, através da sua palavra. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Graças a Deus, né? Eu aprendi a te adorar pelo que é. A palavra adorar está ligada a sacrifício. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, O andar com Deus está além do fazer de Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
Percebe? O andar com Deus, a fé, ela é muito mais do que uma expressão de crédito, de acreditar. Às vezes nós não sabemos como lidar com aquilo que propõe o Antigo Testamento e aquilo que propõe o Novo Testamento. Para que eu entenda qual o significado que eu trago lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento, eu preciso pegar o conceito que está estabelecido lá no início, quando Deus traz à tona a questão do judaísmo. Eu preciso pegar isso e eu preciso saber como que eu vou filtrar isso com aquilo que é ensinado para a igreja no Novo Testamento. E a palavra fé, nós trabalhamos com ela, com essas variantes conceituais, porque aqui no livro de Hebreus, o autor está escrevendo para uma igreja, um grupo de pessoas que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, mas essas pessoas eram judeus que haviam se convertido. Então agora o autor faz uma relação entre aquilo que eles conheciam de fé no Antigo Testamento e agora o que fica disso para a igreja. Olha que interessante. Ele faz exatamente o exercício hermenêutico, que é o trazer aquilo que está na palavra de Deus, respeitando a lógica, o conceito daquilo que está na palavra de Deus para a vida presente, sem que haja interferência do conceito secular, do conceito diário, do dia a dia. No hebraico, para a gente ter uma ideia mais clara, né? No hebraico, a palavra que aparece para fé é emuná. Emuná. Todas as vezes que Deus chamava o povo a crer, quando ele usava a palavra creia em mim, ele usava a expressão emuná. O que significa isso? Significa andar com Deus com confiança, andar com Deus com fidelidade, andar com Deus com lealdade. Então Deus entendia que alguém estava crendo nele, quando esse alguém era leal àquilo que Deus havia estruturado, não é, na lei, no Antigo Testamento. Olha que interessante. Então, se uma pessoa havia conhecido Deus, e essa pessoa, veja bem, e essa pessoa agora passava a ter uma vida leal àquilo que Deus havia ensinado, a isso Deus chamava um homem de fé. Olha, interessante. E por que Abraão é o pai da fé? Porque mesmo Deus não tendo estruturado uma maneira de andar com ele, dizer para ele como era andar com Deus, ele aceitou de primeira mão a confiar, ele se permitiu ser leal a esse Deus. No Novo Testamento, nós encontramos outras palavras para a fé. Uma palavra vem do grego, pistia, que significa acreditar, dar crédito, muito próximo da expressão que estava lá no hebraico. E quando surge a versão da Vulgata Latina, aparece fides, que era a expressão mais próxima do hebraico, que significa postura, posição de fidelidade. Olha que interessante. Então, quem é aquele que crê? Quem é aquele que tem fé? É aquele que tem uma postura de alguém que anda com Deus no dia a dia. É aquele que mantém uma postura, mantém uma posição de fidelidade. Por isso esse cântico, ele é muito sugestivo e ele é algo legítimo para o estudo de hoje, porque a essência da fé, ela precisa construir na minha vida alguns valores, algumas características que revelam alguém que tem uma postura de ser quem anda com Deus. Daí o tema que nós escolhemos hoje, né, para falar como essência da fé, que é o termo cunhado aqui
para o nosso estudo, a essência da fé. Eu vou postar logo após o estudo o esboço para que vocês possam acompanhar. E ele começa a desenhar o que é essa fé agora. E aí nós temos muito a aprender. Muito mesmo. Primeiro, no capítulo 11 de Hebreus, mantenha a sua Bíblia, por favor, aberta em Hebreus 11. Eu vou ler os textos. Se você não tiver, acompanhe ouvindo direitinho. Em Hebreus 11, de 1 a 3, ele diz assim: ora, esse texto é muito conhecido. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, é a certeza daquilo que nós vivemos a partir de onde está a nossa esperança. Ok? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, daquilo que nós confiamos a nossa esperança, e também é a prova das coisas que não vemos. Ó, olha que interessante. É a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, a fé é a certeza de que eu posso depositar naquilo a minha esperança, e é a certeza de que eu vou provar essas coisas ainda que eu não esteja vendo neste momento. Eu sei que Deus é Deus suficiente para fazer, se Ele quiser fazer. Lembra lá aqueles jovens que foram julgados na fornalha, lá no livro de Daniel, o que eles disseram para o rei? O rei fez um edito e desafiou: se eu tocar esses instrumentos e vocês não recusarem o Deus de vocês, e me adotarem como Deus na vida de vocês, como aquele que provém sustento, porque vocês estão dentro do meu reino, olha que interessante, eu vou mandar aquecer essa fornalha outras vezes mais, e vou lançar vocês lá dentro, vocês três. Qual foi a palavra daqueles homens? Olha, rei, eu quero deixar claro para você, eu quero que você tenha ciência que nós não vamos fazer essa opção. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos crendo e fiéis a Ele. Olha a postura, olha ali, olha a lealdade, certo? Eles podiam escolher preservar a vida deles. E o interessante é que o rei mandou reaquecer várias vezes mais a fornalha e julgou aqueles homens na fornalha. E Deus não interferiu e acabou com o fogo da fornalha. Mas Deus entrou com eles na fornalha. Porque quando o rei mandou avaliar se já haviam morrido, qual foi a resposta do olheiro do rei, do observador? Olha, Senhor, nós julgamos, não foram 3? O rei disse, foram 3. Ele disse, nós agora temos um problema maior, né? Essa palavra não está lá não, sou eu que estou colocando. É que agora lá tem 4. Mas um homem é a semelhança do Filho dos deuses. Quer dizer, tem uma glória, tem um brilho divino nele. Olha que interessante. O que foi encontrado na vida daqueles 3 homens? Uma postura, uma lealdade a Deus tão grande que eles não podiam, por causa da vida deles, decidir seguir aquilo que o rei propõe. Então o que ele diz? Eu vou mudar aqui, porque meu tablet vai me deixar na mão e vou ler mais no computador, né? Ele diz, nós seguiremos essa direção. Pode julgar lá, se Deus livrar, Ele é Deus. Se não livrar, continua sendo Deus, mais ou menos assim como diz a canção do nosso querido levita, né? Do nosso querido cantor. Ora, a fé é isso, é a certeza daquilo, ou daquele em quem está a minha esperança, e a oportunidade de provar as coisas que eu ainda não estou vendo. Eu não sei se eu vou sobreviver lá dentro da fornalha, mas Deus pode fazer isso acontecer. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, ou seja, que as pessoas tiveram que falar da vida daqueles homens. Nós só falamos sobre a vida desses 3 homens e citamos o exemplo dele porque isso aconteceu na história deles. E isso é um bom testemunho. Eles alcançaram um bom testemunho e agora nos ouvem, né?
pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha que interessante. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quer dizer, não existia. Deus ordenou e passou a acontecer. Então o que nós encontramos nesse primeiro texto de Hebreus, no capítulo 1, capítulo 11, do verso 1 a 3. Quais são as grandes lições que nós retiramos aqui, obrigado, para a nossa estrutura de fé? Primeiro, nós encontramos que a fé é uma postura onde há convicção, onde há certeza. Para se andar com Deus, eu preciso ter convicção na minha vida. Às vezes eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma atitude, ou eu vou ver um sentimento despertar no meu coração. Eu preciso inclinar estas questões sobre a orientação da palavra de Deus. Eu preciso que, seja sentimentos, seja desejos, sejam escolhas, sejam atitudes, eu preciso saber se essa escolha, ou essa atitude, ou essa decisão está legitimada pela palavra de Deus como algo que é compatível com a postura de alguém que anda com Deus. Isso é fé. Também, o segundo aspecto que nós encontramos nesse texto é que a fé, ela pode me levar a provar coisas que eu ainda não estou vendo. Olha, o conceito lá de emuná no hebraico para a fé. A fé tem a ver lá com lealdade. Se eu for leal a Deus, certamente, lá no final, a minha vida terá um ponto final com a legitimação de Deus, com o sustento de Deus na minha história. Então Deus espera que eu seja fiel, que eu tenha fé, ou seja, que eu tenha lealdade a Ele, fidelidade a Ele. Terceiro aspecto que nós aprendemos nesse mesmo texto é que a fé é o meio usado para que se tenha bom testemunho. Essa lealdade a Deus, essa lealdade à palavra de Deus, é o caminho que eu uso para que a minha vida ela tenha bom testemunho. Não é se eu penso que é certo ou errado. Por quê? Porque certo e errado é muito relativo. Há coisas nos dias de hoje que se consideram corretas, normais. Todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Que houve um tempo atrás que eram anormais, que era errado. Mas há tempos mais atrás ainda era correto também. Isso em todos os sentidos da vida. Por isso é que a Bíblia diz assim: tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Tem uma versão que fala assim, ela prevalecerá, quer dizer, aquilo que ela diz que é o certo, será o certo aos olhos de Deus para todo sempre. Então eu preciso ser leal a este Deus. E o quarto aprendizado nessa porção das Escrituras que nós lemos, nos mostra que a fé é o lugar do fazer e do acontecer na vida do crente. Se eu quero construir uma família, eu preciso construir dentro do ambiente da fé. Se eu quero ser um profissional, eu preciso ser um profissional dentro do ambiente da fé. Porque é justamente na fé, nesse espaço de vida chamado fé, é que há o lugar do fazer, do operar por meio da palavra de Deus. Quanto mais leal eu sou à palavra de Deus, aos valores que a Bíblia ensina que eu devo ter, aos sentimentos que a Bíblia diz que eu preciso cultivar no meu coração, às escolhas que a Bíblia diz que eu devo optar por fazê-las, quanto mais leal eu sou a isso, mais leal eu sou a Deus. Significa que mais fé eu tenho.
quanto fidelidade. E nós não podemos esquecer que o autor de Hebreus, ele termina o capítulo 10 dizendo assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedemos. Ou seja, o meu justo viverá pela lealdade, pela fidelidade. E se ele abrir mão disto, em algum momento da sua vida, não será uma pessoa com a qual eu terei prazer de andar com ela, de caminhar com ela. No entanto, aqueles que dizem que têm fé não estão entre aqueles que retrocedem. Ou seja, se nós temos fé, nós não podemos retroceder nos valores que a Bíblia ensina, nos princípios que a Bíblia ensina. Eu, como homem, eu olho para a vida com o olhar bíblico, eu olho para minha esposa como esposo com o olhar bíblico, eu olho para os meus filhos com o olhar bíblico, eu olho para minha nora com o olhar bíblico, como psicanalista eu olho para os analisando com o olhar bíblico, ok? Como pastor eu olho para as ovelhas com o olhar bíblico, eu penso família com o olhar bíblico, porque eu não posso deixar de ser leal a Deus, senão não terei fé. Por que isso é importante? Porque no português, a palavra fé significa a capacidade de acreditar, aponta para o futuro. Esse é um princípio da palavra fé na origem do português, ok? Mas na Bíblia, e a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida para o português, é um pouco mais amplo que isso o significado. Tem a ver com lealdade a Deus, lealdade à palavra. Então Deus espera que eu seja contado entre aqueles que possuem fé. Deus espera que você seja contado entre aqueles que possuem fé. Mas a fé, na essência, tem a ver com a fidelidade, com a lealdade a este Deus. Ok? Bom, agora vamos ver alguns exemplos da fé e que ensinamentos eles podem nos trazer. Do capítulo 11 ainda, do verso 4 ao verso 7, ele vai falar sobre os exemplos da fé, como eles revelam posturas e atitudes de alguém que é leal ao seu Deus. Olha o que diz o texto, verso 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Olha que interessante. Os dois tiveram o mesmo ensino, o mesmo padrão de ensino, o mesmo padrão de exemplo dos seus pais. Mas ser humano tem algo muito importante que se chama individualidade. A maneira como eu vou absorver esses ensinos tem a ver com a minha forma de me sentir no mundo e me sentir em relação a Deus e os interesses que eu apregoo. Por isso eu preciso de conversão. Os dois tiveram o mesmo ensino, mas um a oferecer levou um sentimento leal a Deus, que Deus esperava, e o outro não. Olha que interessante, não é verdade? Bom, diz ainda mais, pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala, quer dizer, o testemunho dele ainda é modelo para nós pregarmos. A prova é que estamos falando sobre esse testemunho, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha, sem lealdade a Deus, é impossível que se agrade a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus relacional. Toda relação, ela é também meritória. Não é assim?
Toda relação, ela é meritória. Se o seu filho começa a ser um filho ruim, inclinado para coisas ruins, você não vai abandonar esse filho, não vai deixar de ser filho. Mas você vai segurar a mão, vai dizer, não vai dar certo isso. Mas se tem filhos que estão ali, que são dignos, que buscam fazer o melhor, você também libera mais bênçãos sobre esses filhos. Por quê? Porque toda relação também é meritória. Ela não pode ser só meritória, porque às vezes entra a misericórdia, a benevolência, mas ela também não pode deixar de ser meritória. Com Deus não é diferente, ok? Ele recompensa aqueles que o buscam. O que é buscar a Deus? É dar crédito àquilo que Deus ensina. É ao orar dizer, Deus, eu quero viver assim. Eu estou aqui, eu sou servo ou serva, mas eu estou buscando e eu estou me enquadrando dentro do perfil do modelo da tua palavra. Eu estou me reorganizando dentro disso. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo para que isso seja feito, porque eu não dou conta sozinho, não é verdade? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, porque ainda não havia chovido sobre a face da terra, ok? Movido por santo temor, quer dizer, um temor diferenciado, separado dos modelos comuns que haviam naquela época, ok? Por meio da fé, movido de santo temor, diz o texto, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Noé, ao fazer isso, ele foi ridicularizado, porque ele disse, olha, vai chover, vai inundar, vai acontecer um dilúvio, e nunca havia acontecido isso, e o povo começou a falar assim, ele enlouqueceu. E olha o tamanho da embarcação que ele está construindo. Mas ele, à medida que andava com Deus, ele aprendeu que Deus é um Deus que merece crédito. Porque as coisas que Deus diz que faz, ele faz. A fé, ela me transporta para este universo de relação com Deus. Agora, eu não estou apenas interessado no fazer de Deus, mas eu vejo que Deus é tão maravilhoso, tão espetacular, que eu quero andar lado a lado com Ele. E que diz mais o texto? Por meio da fé, ele condenou o mundo, porque o mundo fez uma escolha separada e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu vou explicar algo aqui que você vai entender por que o mundo se tornou condenado naquela época. A palavra maldição no hebraico e também no grego, ela tem dois significados específicos. Às vezes Deus, quando se dirige ao povo, fala, maldito é aquele que fizer isso e isso. E a palavra que aparece lá não é a mesma. No português, maldito é maldito. Não é assim? Então é só uma palavra. Mas no hebraico nós temos duas palavras distintas. A primeira palavra maldito é aquele que faz seguindo o diabo, seguindo Satanás. Então, uma palavra para maldição no Antigo Testamento tem a ver com a presença do diabo na vida da pessoa. A presença de Satanás na vida da pessoa. Ou seja, uma pessoa que resolve buscar o diabo, ser satanista, ou prestar culto, né, a linhas negras, essa pessoa é uma pessoa maldita, porque ela resolveu seguir a vida com a presença de Satanás na vida dela. Esse é um conceito no hebraico para maldição. O outro conceito no hebraico para maldição não tem a ver com a presença de Satanás. Olha que interessante. Tem a ver com a ausência de Deus apenas. Então aquela pessoa que resolveu seguir a sua vida abrindo mão da presença de Deus, Deus chama maldito. Por isso a palavra diz,
Maldito todo aquele que fizer segundo o seu próprio coração os desígnios do seu coração. Então maldito é aquele que busca trazer Satanás para a sua vida, e também maldito é aquele que abre mão da presença de Deus na sua vida, que apenas tem a ausência da presença de Deus. E abençoado é aquele que faz a escolha por viver a partir da presença de Deus, dos ensinamentos de Deus. Ou seja, alguém é maldito sem ter o diabo na vida dele, sem ter Satanás na vida dele, apenas por escolher viver uma vida seguindo os desígnios do seu coração e abrindo mão de trazer a presença de Deus. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos sobre maldição. Quantas pessoas falam assim, olha, aconteceu isso na minha vida, eu estou debaixo de maldição porque meu tataravô fez isso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é isso? É mais do que vencedor. É bendito. A Bíblia diz que Deus riscou a cédula contra aquele que está em Cristo. Mas e se aquele que está em Cristo resolveu, na hora de fazer algumas escolhas, viver sem o endosso de Cristo na sua vida? Ele também entrou num contexto de maldição. E aqui, no verso 4 ao 7, os exemplos da fé revelam que, primeiro, fé exige que eu tenha disposição para sacrifício. A palavra adoração no Antigo Testamento, hoje a adoração está muito ligada a louvor. E esse conceito ele vai sendo ampliado na Bíblia. Ele tem a ver com louvor. Mas na origem, a palavra não tem a ver com louvor. A palavra adoração aparece na Bíblia pela primeira vez quando o pai de Isaac diz para os seus servos que agora eles precisavam ficar ali porque ele soberia com a criança e eles iriam adorar a Deus. No hebraico eles iriam sacrificar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus. Por isso que quando chega lá em cima, a criança fala assim, pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo as cordas, mas eu não estou vendo o cordeiro do sacrifício. Porque eles estavam indo para adorar, para oferecer um sacrifício. Olha que interessante. Fé tem a ver com sacrifício. Por quê? Porque quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não estão sendo boas, porque tribulação todo mundo passa, as vicissitudes da vida estão aí, às vezes há fome, às vezes há falta, às vezes há uma pandemia, às vezes há uma crise financeira, várias crises podem instalar na humanidade e o crente faz parte da humanidade. Aí eu vou viver esse momento de dor, de dificuldade, sendo leal a Deus. Olha, o meu grande desafio é crer que Deus muda a situação, mas a fidelidade, a adoração, me leva a atravessar este momento com lealdade a Deus. Isso tem a ver com caráter. Né? Um exemplo, o governo está aí correndo para dar os R$600, de repente eu não preciso. Mas eu falo assim, mas R$600 a mais eu vou tentar lá. Olha, se eu não preciso, para que eu vou tentar? Cadê a minha disposição de sacrifício em prol daquele que precisa mais? Estão entendendo a lógica? Ou seja, se eu tenho fé, eu tenho que ter disposição para me sacrificar, permanecendo leal a Deus. A segunda coisa, a fé tem a ver com uma vida justificada onde as nossas ofertas sejam aprovadas. Eu não dizimo ou oferto para comprar a bênção de Deus. Eu dizimo e oferto porque eu entendo que Deus é aquele que me proveu o trabalho. Que Deus é aquele que sustenta a minha vida. Há lealdade na minha vida. Então por isso eu faço essas coisas. Isso é que fez com que o sacrifício de Abel fosse aceito
e o sacrifício de Caim não. No sacrifício de Abel havia lealdade, de valores, de princípios. No sacrifício de Caim não havia. Olha que interessante. Eu não posso ofertar ou dizimar quando sobra. Isso aí qualquer um faz. Mas o crente, ele primeiro tira aquilo que pertence a Deus. Porque é Deus que vai sustentá-lo até o final do mês. Percebe a lógica das coisas? Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a fé, ela revela a necessidade de uma vida que fale mesmo após a morte. É muito importante nós pensarmos na história que nós estamos escrevendo. Nós não podemos chegar no fim da vida com um monte de gente no velório dizendo: foi tarde, agora fulana está livre, agora Beltrano está livre. Que livramento de Deus! Significa que o meu testemunho foi péssimo, foi desastroso. Agora esses meninos vão parar de sofrer. Eu preciso ser alguém que as pessoas falem ao final da minha vida: vai fazer falta. Todo ser humano, por dignidade, por hombridade, precisa ter uma vida onde no final as pessoas sintam falta desta vida. Principalmente aquele que confia em Deus. Bons exemplos, todas as pessoas precisam ser capazes de criar. Mas aquele que cria em Deus, ele tem que viver de bons exemplos. Ele tem que viver com sabedoria. Há uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Sabedoria tem aquele que consegue pegar os ensinamentos, o conhecimento e fazer ter um sentido positivo e produtivo para a vida. Prático. Se eu não consigo fazer ter um sentido prático, positivo, produtivo, eu não tenho sabedoria. Eu tenho inteligência, mas não tenho sabedoria. O outro ensino que nós temos aqui é que a fé é o modelo de vida onde eu aprendo, onde eu construo a capacidade de ouvir Deus. Às vezes eu ouço como pastor algumas expressões assim: Deus falou comigo, mas eu não ouvi, pastor. E na hora, é claro, como pastor eu penso: se não ouviu nem Deus, não vai me ouvir também. Não é? Triste, mas é assim às vezes. Quantas pessoas estão quebrando a cara porque ignoraram o falar de Deus? E Deus fala o tempo todo. Basta você buscar na palavra de Deus o que ela ensina sobre aquilo. E Deus vai falar ao seu coração. A palavra de Deus nos dá ensinamento para tudo. E quando ela não fala de coisas que temos hoje, ela fala de posturas e sentimentos que nós precisamos ter em coisas que passaram a existir apenas hoje. Porque Deus é atemporal. Nós somos temporais, nós vivemos dentro do nosso tempo, dentro do cronômetro, dentro do cronos. Deus é atemporal, Deus extrapola isto. O calendário de Deus, o tempo de Deus é o kairos, é o tempo da realidade. O relógio de Deus é o kairos, é diferente do nosso. Então Deus trouxe uma palavra que está além do tempo. E é capaz de nos instruir para tudo que nós vamos enfrentar no nosso tempo de vida, seja ele qual época for. E por último, o último ensinamento que eu retirei aqui para entender o que a fé precisa construir na minha vida para que eu seja um crente de fé, um crente leal a Deus, que acredita a ponto de ter empatia e lealdade a Deus, é que a fé precisa construir em mim
uma vida que alcance as heranças de Deus. A Bíblia tem mais de 5.000 promessas para o ser humano. Só que cada promessa da Bíblia está atrelada a um princípio que eu preciso cultivar e viver. Se eu vivo, eu serei abençoado. Assim? Mas e se eu não vivo? Pode até ser que você seja abençoado em um ato de misericórdia de Deus. Mas tem um texto da Bíblia que fala assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. A palavra acompanhar no grego ali é no sentido de correr atrás. O projeto de Deus é que as bênçãos de Deus estejam correndo atrás da minha vida. Se eu tiver uma vida de lealdade a Deus, as bênçãos dele vão estar correndo atrás de mim para me alcançar. Porque há uma promessa de Deus para aquilo. Então, se eu estou vivendo daquele jeito, elas têm que me alcançar, elas têm essa obrigação diante de Deus de estar correndo. Eu não posso deixar ele escapar, porque eu tenho que abençoar, porque ele está dentro do projeto de Deus para a vida do ser humano. Agora, se eu não estou, eu vou talvez alcançar as migalhas que caem da mesa. Porque os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa. Lembra lá da parábola? Os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa. Mas esse não é o projeto de Deus para a nossa vida. É que nós tenhamos fé. Tomamos posse do que ensina a Bíblia e diz: olha, eu tenho que viver de maneira bíblica. E aí vai ser um tal de correr bênção atrás da minha vida, porque isso é o natural na fé. No ambiente, no mundo, na espiritualidade da fé. Bom, depois do verso 8 ao 22, o texto vai falar de exemplos dos patriarcas. Exemplos que alcançam a vida de quem anda com Deus, que não é diferente em nós também. Diz assim o texto, vamos ler. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aceitou ser leal, né? E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde está indo. Olha lá como é que a bênção tem que correr atrás. Ele foi, e a bênção correu e alcançou, ele nem sabia para onde estava indo. Glória a Deus! Olha a essência da fé, como é que é diferente. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Aquilo eu não conheço isso. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros, de uma mesma promessa. Olha, os meus filhos são co-herdeiros das promessas de Deus sobre a minha vida. Os seus filhos precisam ser co-herdeiros da promessa de Deus para a sua vida. Mas isso só vai acontecer se a sua fé alcançar a lealdade a Deus. Ou seja, você pode começar a mudar a história da sua vida e da sua família a partir do agora. Este é o tempo de Deus na sua vida. Semeie hoje e amanhã você vai colher. É assim que funciona. Diz ainda mais, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tem coisas que nós olhamos para a natureza da vida e nós falamos, não tem como acontecer. Mas se Deus disse que faz, Deus pode fazer. Por isso é que a Bíblia diz, tudo é possível àquele que é leal, aquele que crê, aquele que confia em Deus. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram.
reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E diz ainda mais: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Né? Se eu saio para uma vida com Deus carregando um coração refém de coisas que eu vivi no passado, eu vou recuar na fé, uma hora eu vou voltar para aquilo. É isso que o texto está dizendo. Aquele que crê precisa ser capaz de deixar para trás o que para trás ficou antes, sem conhecimento de Deus. E agora viver a partir de uma nova índole, a índole da fé, de uma nova dimensão, de um novo princípio estabelecido para o dia a dia. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Deus não quer ter vergonha de ser chamado pelas pessoas de meu Deus. Olha lá o pastor Delmo, que vida torta, que vida suja. Ele diz que é um homem de Deus. Deus teria vergonha de ser chamado de meu Deus se a minha vida fosse toda torta ou se eu tivesse uma dupla vida. É assim comigo e é assim também com você. Deus tem vergonha de ser chamado Deus de alguém que tem uma vida dupla. Então o meu esforço é ser o mesmo crente no trabalho, na igreja, em casa, nos estudos e etc. E eu tenho que esforçar por isso o tempo todo. Isso é fidelidade. E ele diz ainda mais: aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Olha que interessante. Ele tinha no coração: eu vou sacrificar a criança. Se Deus diz que vai fazer algo através da vida desse menino, então Deus vai ressuscitar. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu vou descer com esse menino vivo, porque Deus disse que vai fazer através da vida dele coisas que ele ainda não fez. Se aquele homem não tivesse fé, ele fala assim: olha, se Deus disse que ia fazer através da dele e não fez, e eu vou ter que matar o menino, quer dizer que Deus vai fazer através da vida de outro filho meu. Olha, Deus não vai mudando de plano à medida que nós vamos andando. Deus vai consolidando o plano na nossa lealdade, na nossa fidelidade, na essência da nossa fé. Isso é muito importante entender. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. E pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo. Olha, Deus vai tirar vocês, porque Deus tem promessa diferenciada para nosso povo. E o que ele fez? Agora eu quero que vocês me prometam que o dia que vocês saírem daqui, vocês vão levar os meus ossos e vão enterrar na terra que Deus prometeu um dia para o nosso povo. José tinha claro a promessa de Deus. E ele estava tão certo disso, que não é porque ele estava para morrer que ele entendeu que Deus tinha paralisado a promessa. Pelo contrário, ele diz: levem os meus ossos. E o que nós tiramos de aprendizado aí? É que a fé, ela nos leva a compreender que Deus vai além de onde nós podemos ir. E nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que compreender a grandeza de Deus e que o plano de Deus, ele não é só mais intenso do que nós somos, ele também é maior do que nós somos. Por isso, do verso 23 ao 40, agora o autor de Hebreus pega Moisés e mostra como é o caminho de fé.
Só vai ver milagres aquele que chega a uma condição onde não é possível mais se fazer nada. Milagres é isso. É uma atitude de Deus quando esgotam as possibilidades humanas. Então, às vezes, eu tenho que ir para a minha vida no limite e dizer, poxa vida, agora não tem mais jeito. Mas para Deus tem, porque não há impossível para Deus. A Bíblia nos ensina a olhar para Deus dessa maneira. Não há impossível para Deus. E amadurecer na fé considerando este conceito. Olha o que diz Hebreus 11, do verso 23 ao 40. Diz assim, primeiro. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai. Eles correram o risco de terem a cabeça colocada à prova. Mas o que eles fizeram? Se mantiveram firmes ali. É isso? Pois viram que ele não era uma criança comum. Olhe para os seus filhos como pessoas que Deus pode fazer algo tremendo através da vida deles. E Deus vai aceitar isso. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A fé, ela me leva a olhar para os meus filhos como promessa de Deus, herança de Deus. E a crer que Deus pode fazer coisas poderosas através da vida deles. E a fé também, ela precisa me levar a fazer escolhas, onde eu sou capaz de abrir mão, às vezes, do melhor dessa terra, de uma condição melhor nessa vida, para me manter disponível para o propósito e o projeto de Deus. Nós vivemos num país em ascensão, em desenvolvimento, lutando, esforçando, caminhando para se tornar um país desenvolvido. Então nós temos uma cultura de desenvolvimento, de crescer de vida, de melhorar de vida. E nós às vezes confundimos e reduzimos a fé a esse nosso desejo de melhorar de condição de vida. E às vezes abrimos mãos de princípios, valores da fé, para ter uma vida melhor aqui. Uma vida melhor aqui sem Deus não vale a pena. Porque abismos nos levam para abismos ainda maiores. Diz a Bíblia que um abismo leva a outro abismo. Então eu preciso confiar em Deus. E diz aqui, ele preferiu ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele foi viver lá no meio dos escravos. Largou o banquete, os refrescos, assados, o status, a autoridade, por ser um dos príncipes do Egito, e acabou indo viver no meio dos escravos, porque ele percebeu que o projeto de Deus estava ali entre os escravos e não na potência do Egito. Onde que está o projeto de Deus? Olha ao seu redor. Se você está fazendo escolhas que estão te desviando do projeto de Deus, você é um infiel. Mas se você está buscando fazer escolhas onde você se torna incluído no projeto de Deus, você está começando a entender o que é fidelidade, o que é fé. E ele diz ainda mais, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito. Será que nós somos capazes de sair do nosso conforto? De sair de condições de conforto por causa da fé? É isso que o texto está dizendo. A fé, ela me leva por caminhos onde eu abro mão de muitas coisas para estar no propósito, no projeto de Deus. Diz assim que não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Nós temos
que ter olhos que nos permitem ver Deus. Nós temos que ter olhos. A fé saudável me leva a construir um olhar onde enxergar Deus é uma busca cada vez mais intensa. E diz ainda mais, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Às vezes, é possível ter o melhor nessa vida. Estar mais preparado, melhor condicionado para atravessar um desafio, como os egípcios tinham para atravessar o Mar Vermelho. Mas atravessou, quem prevaleceu sobre o mar e atravessou foram aqueles que confiaram em Deus. Isso a fé constrói de lição para nós. É importante que eu tenha condição, mas é necessário que eu seja alguém que confie em Deus. Isso é essencial para alguém que se dispõe a caminhar com Deus. Eu preciso me inserir no contexto da fé e não inserir a fé no meu contexto. Se eu inserir a fé no meu contexto, eu vou estar do lado de Caim. Eu vou ser reprovado por Deus. Mas se eu me inserir no contexto da fé, eu estarei do lado de Abel. Eu serei aceito por Deus. Isso é muito sério. O crente tem que entender essa lógica. A Bíblia diz que pela fé caíram os muros de Jericó. Jericó tinha um dos muros mais consistentes daquela região. As muralhas de Jericó, elas eram largas. Os arqueólogos dizem que em cima das muralhas de Jericó dava para fazer, transitar com o carro e fazer uma manobra de carro para voltar. As muralhas eram tão largas que pessoas moravam dentro das muralhas, foram construindo casas. E as muralhas caíram. Ter o mais sólido sem Deus é estar num ambiente onde pode haver uma queda. Basta me colocar no caminho de Deus. Lembra que nós falamos sobre o conceito de maldição? Presença de Satanás ou ausência de Deus. A ausência de Deus fez com que os muros de Jericó ruíssem. O povo que estava no deserto não tinha carros, não tinha cavalos, mas tinha Deus. E Deus é o suficiente quando nós estamos em desvantagem, quando nós somos os menores. Eu consigo ver que Deus é suficiente e algo glorioso, poderoso, espetacular, milagroso será feito. E ele diz ainda mais, depois de serem rodeados durante 7 dias, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Aquela mulher, ela não conhecia um Deus. Ela era entre as menores, uma prostituta daquela cidade, com valores éticos deturpados, valores morais deturpados. Agora a gente ensina aqui que o caminho da fé, até para essas pessoas, pode levá-las a serem inseridas no projeto de Deus. Se elas compreenderem o que é a fé e dizer, olha, a partir daqui eu quero fazer parte desse povo, nos valores e etc, e etc, e etc. Percebe? Bom, e ele diz ainda mais, que nós precisamos ter uma fé que nos leve a fechar a boca dos leões. Conclusão? A igreja é chamada para viver pela fé.
Deus te abençoe. Creia em Deus. Confie em Deus.